Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão Transporte Público 3. Meu nome é Cláudio Falavinha, sou professor na Universidade de Córdoba e vou fazer as vezes de moderador aqui. Peço desculpas por meus erros no português, no meu portunhol. Vamos ter dois trabalhos, né? O primeiro vai ser identificação das lacunas de atendimento da integração tarifária na região metropolitana do Recife. Os autores são Juliano Castro de Andrade, que vai apresentar de forma remota. Outro autor é Thales Araújo Lopes Ferreira e Maria Leonora Desmaia e Leonardo Gerson Meia. Se você... outro trabalho da Ana Carolina, eu ainda não sei o título, mas já quando a gente apresentar o trabalho dele, vamos explicar o título. Se Juliano concorda, vamos dar a palavra para ele, vamos dar início à sessão. Boa sessão para todos. Vamos fazer tempo, a gente tem folga, então a gente poderia fazer 15, 20 minutos cada um e depois tempo para perguntas, se houver. Então, boa sessão. Juliano, a palavra é sua. Obrigado, gente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Peço só para que confirmem se aparece só a tela do slide ou se meu roteiro está aparecendo. Por enquanto, eu vejo só os slides da apresentação. Pronto, perfeito. Então, posso dar início? Pode. Bom dia, pessoal. Dando seguimento ao Rio de Transportes, eu me chamo Juliano e serei o apresentador do trabalho Identificação de lacunas de atendimento da integração tarifária na região metropolitana do Recife. Partindo para a contextualização do nosso problema, nós vemos que o espraiamento urbano, o aumento da frota de automóveis e a concentração dos serviços são elementos na cidade que contribuem para o aumento das distâncias percorridas pelas pessoas. A integração nos transportes tem papel importante para a redução das desigualdades, à medida que torna os deslocamentos mais módicos para a população. No entanto, pela multiplicidade de combinações dessas viagens, vários translados podem acabar não cobertos pela integração e essas lacunas se tornam mais um obstáculo ao acesso de serviços. Assim, a motivação de nossa pesquisa veio de relatos de usuários e também pela percepção de haver usuários na pesquisa Origem-Destino da região metropolitana do Recife, com o uso de mais de um ônibus e que declaravam que não transferiam nos terminais de integração, que são os locais típicos de integração no sistema de transportes locais. Daí, temos o nosso objetivo, que é identificar as lacunas da integração tarifária da região metropolitana do Recife, que será feita em 3 frentes. Depois da identificação dos usuários considerados alheios, fazemos uma simulação dos trajetos desses usuários por código de programação e então identificamos as lacunas, identificando os pares de linhas que devem ser integradas entre si, identificando os locais em que essas transferências ocorrem e fazendo uma estimativa de custos para ampliação do sistema. As integrações nas quais estamos interessados são as integrações tarifária e temporal, sendo a tarifária aquela em que o pagamento da tarifa total é inferior à soma das tarifas de forma individual. E a temporal é um tipo específico da tarifária em que a integração ocorre condicionada a um tempo limite. Então, como visto no esquema, a cada veículo posterior que o usuário pega, ele terá uma tarifa descontada ou até mesmo gratuita para chegar ao seu destino. Destacamos aqui a importância do sistema de bilhetagem eletrônica, que permite sistemas abertos de integração, dispensando a necessidade de terminais fechados. Partindo para a integração do transporte público na RMR, nós vemos que, apesar do avanço nacional da integração temporal, esta ainda é pouquíssimo difundida na cidade. Então, a integração ocorre majoritariamente nos terminais de integração, que ficam localizados nas interseções dos principais corredores de transporte, que os corredores radiais e os perimetrais. Assim, nós consideramos que os passageiros cujas paradas intermediárias não ocorrem em terminais estão possivelmente alheios ao sistema de integração. Partindo para a metodologia,
Primeiro, lhes mostro como foi feita a seleção de nossa amostra. A partir da mais recente pesquisa Origem e Destino da região metropolitana, nós selecionamos aquelas viagens que têm origem e destino nessa área, pois assim são as viagens que são passíveis de serem integradas. Selecionamos as viagens com uso de 2 ou mais linhas de ônibus, portanto, essas linhas precisam ser integradas entre si, e dessas selecionamos as viagens sem transferências em terminais, portanto, essa população considerada alheia à integração. Contudo, para fins de simulação, nós precisamos contar com o endereço completo desses respondentes, o que ocorria apenas para 90% da amostra com motivo para trabalho. Então, essa vai ser a amostra que nós iremos simular as viagens. Partindo para a simulação dos trajetos com os de programação e da API, aqui eu trago uma simulação do Google Maps para vocês entenderem como funcionaria. No Google Maps, ao introduzir a origem e o destino da viagem, o resultado da pesquisa nos fornece tanto as linhas que devem ser utilizadas, como também o local em que essas trocas ocorrem. E a chamada API do Google permite a obtenção de todas essas informações sendo capturadas pelo código de programação. Aqui nós temos algumas fotos do nosso código, e ao fazermos uso do Python, nós conseguimos fazer milhares de simulações em poucos minutos após o código estar elaborado. Aqui obtemos o resultado-chave do nosso estudo, que são os pares de linhas a serem integrados, além da localização dessas trocas. Fazemos também uma estimativa do custo necessário para essa ampliação, que é basicamente o somatório da tarifa das linhas que os usuários devem integrar, vezes a porcentagem de pagamento. Ou seja, aqui a gente faz uma correção se a viagem está sendo realizada fora de pico e, portanto, ela é descontada, e também corrigimos caso o respondente seja um estudante que paga meia, um idoso, ou até mesmo de carteira assinada. E então corrigimos para expandir a amostra. Aqui o fator de correção será 0,9, já que contamos com 90% das viagens por motivo de trabalho. Por fim, fazemos uma análise exploratória com a amostra, em que analisamos idade, gênero, tipo de ocupação e renda. Ao realizarmos as simulações, verificamos que nem sempre foi possível obter os pares de linha desejados. Isso ocorreu de 3 formas. Quando a simulação não conseguiu encontrar rota para aquele par de origem e destino, quando as viagens apresentavam linhas diretas, ou seja, essas pessoas não tinham que realizar integração, isso pode ter ocorrido pelo rearranjo de linhas ocorrido no sistema após essa pesquisa origem e destino e a realização desse trabalho, e também quando identificamos transferências sendo feitas em áreas de terminais, portanto, já contempladas pelas integrações. Essa tabela é o resultado-chave do nosso trabalho para que possamos ampliar a integração da cidade, ao verificarmos os pares de linhas em que mais ocorrem as baldeações. Aqui, por exemplo, nós identificamos que o par em que mais ocorre essas baldeações não integradas ocorre entre as linhas 870 e 185. Só para efeito de exemplificação. E assim os gestores podem ver quais as linhas mais importantes para integrar a população em seus trajetos. Com a localização das trocas, produzimos 2 mapas de calor com a densidade de baldeações ocorridas em Recife. À esquerda, nós temos o mapa com os 3 principais locais de troca. Destacamos a Praça do Derby, em que se encontra o cruzamento do corredor leste-oeste da cidade, com a sua primeira perimetral. Então, é um local típico em que se ocorre troca de linhas, mas que, no entanto, ainda não conta com essa integração temporal. Já à direita, fazemos um mapa de calor, ocultando esses 3 locais principais, para poder destacar os locais secundários. Os 3 locais principais do mapa à esquerda já são conhecidos pela população como locais de baldeações não integradas. Então, uma das novidades desse trabalho foram esses locais secundários que puderam ser identificados. O custo é estimado na grandeza de 70 milhões e 900 mil reais por ano para integrar essas pessoas, o que é estimado em aproximadamente 25% do orçamento repassado ao consórcio de transportes da cidade já no ano passado. Então, a gente vê que é uma integração para uma parcela pequena de usuários, porém que acarreta numa grande despesa
relativo ao orçamento já repassado. E essa constatação nos leva à necessidade de defender a obtenção de subsídios para os transportes, já que esse custo, caso seja repassado ao usuário na forma de aumento de tarifa, só acarretaria no impulsionamento da evasão da demanda pelo transporte público. Quanto ao perfil dos usuários não integrados, fazemos um comparativo entre o nosso público-alvo, que pega 2 viagens não integradas, e o público geral, que utiliza transporte público, definido aqui como público geral. Vemos que as porcentagens não diferem significativamente entre si, mas podemos destacar a diferença na faixa de idade, em que a gente observa que o público-alvo está concentrado nas idades economicamente ativas, já que a maioria desse público tem de pegar 2 ou mais linhas justamente para ir ao trabalho. Grande diferença também é vista, por consequência, nos extremos das idades, e para essa parcela mais nova, em que o motivo estudo é preponderante, vemos bem menos pessoas tendo que pegar 2 ônibus, já que escolas são melhores distribuídas que os postos de trabalho na cidade. Como considerações finais, o Python se mostrou apropriado pela grande velocidade de processamento. Os nossos objetivos foram atingidos, já que identificamos as lacunas desejadas. O mapeamento dos locais de troca facilita o suporte à população na discussão por implantação de equipamentos públicos. Então, gestores podem implantar banheiros públicos, por exemplo, nesses locais identificados. A estimativa de custo subsidia demandas políticas, ao estimar o impacto orçamentário que a medida implica. Aqui nós reforçamos o papel social que tem a integração, que confere o aumento da acessibilidade para as pessoas ao poderem pagar apenas uma tarifa ou terem tarifas descontadas em seu trajeto, e potencialmente aumentar o número de defensores do transporte público com esse aumento de qualidade. Destacamos que o método foi aplicado na cidade do Recife, mas ele pode ser aplicado em qualquer cidade dotada de transporte público, ajudando gestores a ampliar a integração e integrar as linhas que efetivamente finalizam o trajeto dos respondentes. Para pesquisas futuras, nós recomendamos investigar a razão de haver viagens que poderiam ser feitas por linhas diretas quando nós simulamos a amostra. Os autores agradecem a CAPES e a FACEP pelo apoio e muito obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Juliana, pela excelente apresentação. Eu queria saber se tiver alguma pergunta aí na sala ou aqui no virtual, por favor. Não temos perguntas na sala. Bom, Ana Carolina, se você tiver alguma. Sim, consegue me ver. Bom, então, Posso... tem perguntas, Ana, para ele? Não, não tenho. Não tenho. Tá, eu vou fazer uma pergunta assim, porque eu achei o trabalho bem interessante. Eu gostei da apresentação também. Aí, Juliana, se você poderia dar um pouquinho de detalhe aí, como você usou Python, qual foi as informações que você colocou nele, se usou os arquivos GTFS do sistema de Recife, como foi aí? Pode explicar um pouquinho o uso do Python? Posso? Bem, deixa eu colocar só no slide que aí vocês podem ver. Deixa eu ver. Bora, rapaz. Bem, com o uso do que a gente chama de API do Google, através da linguagem de programação, a gente consegue acessar todas aquelas informações que ele forneceria naquela interface do usuário, né? Então, se você procurar a API do Google, ele tem um documento com instruções. A gente não conhecia essa API antes do trabalho, a gente pensou no problema e depois foi ver como solucionava. E acontece muito, né? Você primeiro pensa no problema, depois vai ver como resolve, né? E aí tem todo o método assim que você importa as bibliotecas,
O Google fornece essas simulações, acho que até 40 mil simulações de forma gratuita por mês. Então, é algo bem interessante para os pesquisadores poder usar essa ferramenta. E tem em alguns códigos a gente vai colocar, por exemplo, aqui, origem, latitude, foi como a gente chamou a, a latitude da origem, coloca as coordenadas, né, de origem, de destino, e tem uma série de variáveis para você dar a entrada para ele conseguir retirar isso de forma precisa, né? Você coloca a hora da viagem, tem as formas de rota, então a gente coloca melhor rota, a gente tentou obter os dados com a hora de chegada do trabalho. Então, porque o Google permite isso. Então, se a gente via que o respondente dizia que o trabalho dele era às 8, a gente tentava fazer a simulação de forma que ele chegasse às 8, para aí assim a gente ver que horas ele ia estar no transporte público, e aí isso vai ter impacto quando a gente tenta estimar o custo, né? Porque a gente fez o desconto quando as viagens eram feitas fora de pico, e aí com esse método a gente consegue saber que horas ele está embarcando. E o resultado final, após você pedir, né, com origem, destino, o que é que eu posso... a gente coloca o que queria extrair, né? E aí o resultado final era essa tabela aqui, que a gente tem a tabela inicial, né, com o endereço de início. Isso tudo teve que ser passado para coordenadas, para facilitar. Aqui temos hora de início do trabalho, minutos do início do trabalho, e aí ele consegue identificar as rotas e nós programamos de forma que ele retornasse esse par de linhas. Então, se, por exemplo, pega a linha 100 e linha 200, então a gente programou para ele entregar 100 e 200, para a gente poder ver que pares de linhas aqui estavam necessitando de serem integrados. Ficou um pouco mais claro? Tem alguma coisa específica que quer perguntar? Excelente, excelente, muito bom. Obrigado aí, Juliano. Obrigado, Cláudio. Bom, se não houver mais perguntas, vamos passar a palavra para a Ana Carolina. Eu peço desculpa, Ana, mas não tenho o título do seu trabalho, então peço a gentileza aí você, no momento da apresentação, explicar o título e começar, tá? A palavra é sua, Ana. Muito obrigada. Vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver? Então, sim. Análise de impacto de um trajeto negativo no transporte público da cidade de Joinville. Isso mesmo. Vocês estão vendo só a tela, né? Então, e a minha apresentação, né? Minha telinha. Não, só a tela do PowerPoint. Beleza, então tá bom. Então, pessoal, bom dia, o meu nome é Ana. Esse artigo, né, foi construído por mim, pelo Caio, pelo Paulo e também pela nossa professora Franciele, né, pela disciplina matéria de transportes públicos, planejamento de transportes públicos na Universidade Federal de Santa Catarina, que está aqui em Joinville, e o título do nosso trabalho foi uma análise do impacto de um trajeto negativo no transporte público da cidade de Joinville, SC. Bom, falando então um pouquinho, né, introduzindo o nosso trabalho, de acordo com o Ferraz e Torres, né, o transporte público, ele tem o seu custo muito relacionado com o itinerário planejado para as nossas linhas, né, e através delas que são definidos o número de viagens, a distância percorrida, os horários apertados, o traçado da linha, e por isso se faz muito importante a gente ter um bom planejamento desse itinerário, para a gente tentar diminuir e otimizar ao máximo, né, dos custos da operação, trazendo, é claro, oferecendo, na verdade, né, um conjunto, né, um transporte de qualidade, eficiente, né, com segurança. E visto, né, sobre isso, a cidade de Joinville, ela tem 314 linhas atualmente, né, de transporte público, e a gente identificou que em 3 delas existe a presença de um percurso negativo,
Ou seja, o ônibus faz o seu trajeto, ele vai até uma determinada região, onde ele adentra no bairro, e ele necessariamente precisa voltar pela mesma rua, né? Ele tem que ele tem que dar a ré, vamos assim dizer, para conseguir voltar e continuar com o seu itinerário. E aí, por conta disso, né, o objetivo do nosso trabalho, nosso artigo, foi levantar o impacto desse percurso negativo, né, no custo da operação e propor aí cenários que equilibram a redução de custos, né, para a operação de transportes e também a acessibilidade para os habitantes daquela região. Falando então sobre a nossa metodologia, a gente começou, então, obtendo dados, né? Pegando, então, todos os dados que a gente conseguiu sobre o itinerário no ônibus.info, que é uma ferramenta disponibilizada pelas empresas de transporte público aqui da cidade. A gente utilizou o Google Maps para pegar algumas imagens e também ter algumas distâncias. Conseguimos algumas informações com a Passibus, que é uma empresa que faz a regularização das empresas de transporte público aqui da cidade. Fizemos uma pesquisa em campo também, onde a gente fez uma pesquisa, na verdade, sobe e desce, né, para entender ali um pouco da demanda para aquela região. E também utilizamos alguns dados do IBGE para a gente fazer algumas análises no QGIS. Então, na parte de tratamento de dados, a gente utilizou ali o Excel e também o QGIS para conseguir obter algumas informações. Fizemos uma análise do cenário atual, né, então, vimos exatamente como está hoje essa operação e também fizemos uma análise de cenários propostos, né? Ao todo foram 5, e aí com isso a gente tentou identificar qual que seria a melhor opção para a gente para a empresa, né, estar implementando aqui na nossa cidade. E aí, a partir disso, né, depois de a gente obter todos os dados, a gente viu que o nosso principal objetivo seria avaliar, então, de fato, a acessibilidade e o custo da operação ligado diretamente ao trajeto negativo. Então, falando sobre o nosso cenário atual, a gente avaliou aí 3 linhas, a 202, 203 e a 210, e todas elas são afetadas de segunda a sexta, sem realizar nenhuma viagem aos finais de semana. A empresa responsável pela operação de transporte público, ela nos disse que eles realizam, né, esse trajeto negativo, ele está presente no itinerário por conta de que as pessoas que vivem naquela região, elas precisam acessar uma unidade básica de saúde que fica bem próxima. E essa unidade básica de saúde, ela funciona das 8 às 5 horas da tarde. Aí, aqui nessa imagem, a gente consegue ver parte do nosso itinerário, né? Então, aqui a gente tem todos os pontos de ônibus. As linhas, né? Elas fazem todo este trajeto aqui. 2 delas percorrem por cima, fazem o trajeto negativo e voltam por baixo, e outra faz o caminho contrário, né? Então, ela vem por aqui, faz o trajeto negativo e volta. E todas elas, né, todos os ônibus voltam para o terminal de ônibus mais próximo, né, que é da parte norte aqui de Joinville. E aí, como vocês podem ver, aqui a gente tem, né, os pontos de ônibus, e também temos aqui abaixo a unidade básica de saúde. Então, de acordo com a empresa, né, eles disseram que eles fazem esse trajeto justamente para pegar o pessoal que está aqui, parte dele, obviamente, né, e trazer aqui para a unidade básica de saúde, para quem quer fazer algum tipo de atendimento. Então, ainda sobre o cenário atual, a gente viu que o negativo ele tem um comprimento de 504 metros, e ele leva em torno ali de 3 minutos para realizar todo este trajeto, né? Então, contabilizando também o desembarque das pessoas, né, que desceram aqui, quando a gente fez a pesquisa de sobe e desce, e também as pessoas que subiram, e também o percurso ali que ele faz de vir até aqui, dar ré aqui nessa rua e voltar pelo mesmo traçado. Também foram utilizados dados da operação no mês de abril de 2022, mostraram aí ao todo que 18.765 passageiros utilizaram o serviço,
Na pesquisa sobe e desce, nós fizemos com a linha 203, e durante 5 dias de coleta, não foi observada a utilização do transporte público para acessar a unidade básica de saúde, né? Tanto no período da manhã, tarde e noite. E, ao todo, né, 28 pessoas utilizaram esse trajeto no total. E a região é habitada, né, por 574 pessoas, conforme os dados do IBGE de 2010. Com esses dados, a gente utilizou o QGIS aí para estar fazendo um buffer, né, de 300 metros daquela região para ver até quanto a gente consegue atender as pessoas daquele local. De acordo com Ferraz e Torres, né, menor de 300 metros a gente tem uma acessibilidade boa, entre 300 e 500 a gente tem uma acessibilidade regular, e acima de 500 temos uma acessibilidade ruim. Então, no cenário atual, a gente viu que nós temos aí uma acessibilidade boa, atendendo aí toda essa região ali das pessoas que moram naquele local. Ainda sobre o cenário atual, a empresa responsável nos retornou dizendo que o custo por quilômetro era de R$ 10,50, e o impacto do trajeto negativo no custo da operação é de 4,67%. Aqui a gente consegue ver, né, o custo da operação do negativo em todas as linhas, né? E também o quanto representa o custo do negativo nestes trajetos. E aí, falando sobre os cenários propostos, né? O cenário 1, ele mantém o cenário atual, né? Então, continua ofertando permanece, né, o trajeto negativo em ambas as 3 linhas. O cenário 2 considera a remoção por completo desse percurso negativo, trazendo aí uma redução no custo da operação de R$ 40 mil por ano, mas acaba, em contrapartida, né, tem uma acessibilidade considerada ruim. E aí, com isso, a gente analisou que faria mais sentido a gente, para não deixar uma acessibilidade ruim para a população do local, a gente fazer a alteração de um dos pontos que ali estavam no percurso negativo, trazendo mais para perto ali da entrada daquele bairro. E assim, tendo uma classificação de acessibilidade regular. No cenário 3, ele tenta equilibrar tanto a acessibilidade quanto o custo, e aí mantém o trajeto negativo nas viagens que estão dentro dos horários de funcionamento do posto de saúde, né, ali entre as 8 e as 5 da tarde. E aí trazendo uma redução de aproximadamente R$ 17.400 por ano, e tivemos uma acessibilidade ali boa durante esse horário das 8 às 5 horas da tarde e regular nos demais horários. Já o cenário 4, ele é o inverso do cenário 3. Então, a proposta é a gente ofertar o trajeto negativo apenas nos horários no período da manhã, ali entre 8 horas, né, o horário que o pessoal sai para trabalhar, ir para a escola, enfim, e também ao final da tarde, ali entre as 5 às 7 horas. Foi o período que a gente viu que tinha mais demanda de usuários naquela região. E aí, nesse sentido, a gente teve um custo aí, uma redução de custos de aproximadamente R$ 16 mil no ano, mantendo uma acessibilidade também classificada como boa ou regular. Já o cenário 5, né, a gente pensou bastante na acessibilidade dos usuários, e aí, com isso, propomos um novo itinerário, passando por uma rota alternativa. Então, ao invés de ele fazer o percurso negativo, o ônibus, né, as linhas, elas viriam por aqui, passariam por essa rua e, né, continuariam o seu itinerário normalmente. Porém, essa rua aqui, ela não tem a infraestrutura necessária para a realização dessa atividade, né? A rua é muito estreita, é uma rua que não tem calçamento, puxa um pouco o lado da questão da segurança também, não tem uma iluminação muito boa, e aí, por conta disso, a gente descartou esse cenário. Falando então um pouquinho sobre a nossa classificação de acessibilidade, então, para cada um dos cenários, a gente teve suas devidas classificações. O 1 ficou com uma classificação boa, o 2 regular,
e o cenário 3 e 4 com uma acessibilidade bom ou regular, né, dependendo dos horários que seriam ofertados. E aí, por conta disso, por conta desse cenário 3 e 4, a gente viu que faria mais sentido a gente fazer uma classificação mais quantitativa. Então, a gente deu um peso, né, para as viagens boas de 3, para a viagem regular 2 e para a viagem ruim, para acessibilidade ruim 1. E vimos quantas pessoas, a quantidade de viagens, na verdade, né, diários, são realizados diariamente, né, ali naquela região. E aí, com isso, a gente teve esses resultados aqui. E aí, com isso, né, analisando também a redução de custo por dia de ambos os cenários, né, nós obtivemos esse resultado aqui, tendo uma redução melhor, né, mais significativa, o cenário 2, com uma acessibilidade por dia de 60 viagens. E aí, com isso, né, chegando na conclusão, a gente viu que a melhor opção a ser implementada seria o cenário 2, mas com a alteração do ponto, né, com a alteração da localização do ponto para mais perto daquele bairro ali, para a gente, ao menos, ter uma acessibilidade regular para as pessoas na região. E também por conta da redução de custo aí de R$ 40.000 por ano para a empresa de transportes. Também sugerimos, né, a implementação de um novo horário de ônibus das 11 horas da linha, na linha 202 e outro às 9 horas na linha 203, caso não seja implementado esse cenário 2. E também para futuros estudos, a gente recomenda fazer a análise a viabilidade da implementação do cenário 5, né, estudando ali um pouco melhor se a gente não consegue estar fazendo algumas melhorias na infraestrutura daquela via, para a gente para a gente manter uma acessibilidade ali boa, regular para as pessoas que moram naquela região. E é isso. Obrigada. Bom, Ana, obrigado aí pela sua apresentação. Queria saber se Juliana aí tiver alguma pergunta e se tiver um pessoal na sala que tiver alguma pergunta, por favor. Parecer sem perguntas, né? Mas eu vou te fazer uma. Ana, como foi aí a interação com o município e com a empresa operadora? Vocês mostraram os resultados do trabalho, qual foi o retorno aí da empresa e do município? Perdão, eu não consegui ouvir, acho que a minha internet está um pouco estável. Se vocês apresentaram o resultado do estudo para o município e para a empresa operadora, se tiveram algum retorno aí de qual foi a opinião deles. Então, infelizmente, a nossa professora até ela havia chamado a empresa, né, para participar do nosso seminário, porém, na época, a pessoa responsável estava com Covid, ele não conseguiu participar, infelizmente, mas o nosso objetivo é justamente, né, com essa publicação, com o nosso artigo finalizado, apresentar para a empresa, né, e estar entendendo aí com eles, né, se realmente faz sentido na visão deles, enfim, o que a gente pode estar auxiliando eles caso venham a implementar esse estudo. Mas não, ainda a gente não chegou a apresentar para eles, mas esse é o nosso próximo passo. Muito bom. E a característica aí do bairro, é um bairro de pessoas mais pobres, mas como é a Não, característica do bairro? o bairro, ele é classe média, assim, podemos dizer classe média alta, assim, é um bairro bem tranquilo, não tem pouca movimentação ali, né, de veículos em si, é um bairro residencial, então
acaba que assim, pela pesquisa que a gente fez ali, né, durante esses 5 dias, e também porque eu era uma das usuárias desse ali, transporte também, ou os outros integrantes do grupo, né, e a gente, por sempre estar utilizando, a gente já reparava que não tinha tanta demanda naquela região ali, assim, e geralmente são nas viagens no horário pendular ali, né, então, de manhã e de tarde. Mas, para a justificativa que eles nos deram ali para acessar a unidade básica de saúde, assim, realmente, assim, não tinha demanda, assim, tanto nos horários que a gente já havia, por conta de utilizar o transporte, né, a gente já havia observado, e também naqueles períodos de 5 dias ali, a gente viu que realmente a população não utilizava ali para este meio, né, mas aí, em contrapartida, nos outros horários de manhã e ao final do dia, aí sim tem, ali, né, a gente chegou em 28 pessoas ali utilizando esses transportes, né? Então, esses ônibus, na verdade. Então, tem sim, mas o bairro, assim, em si, em questão de população ali, a classe média, eu diria que seria média e alta. Bom, perfeito. Obrigado aí pelas respostas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E não sei se na sala tiver alguma pergunta, alguma pessoa ali que você faça perguntar alguma coisa. Se não, a gente pode encerrar a nossa sessão. Bom, aparentemente não tem ninguém, né? Não tem perguntas, pelo menos. Bom, então, obrigado aí, Ana, obrigado, Juliano, aí pelos trabalhos, pelas apresentações. Então, a gente encerra a nossa sessão. Parabéns e, bom, que seja um bom congresso para vocês e a gente mantém aí o contato, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigada.